Antes da música, existia o silêncio. Antes dos trios elétricos, existia o medo. Antes de milhões ocuparem a Paulista, existia gente sendo expulsa de casa por amar. A maior parada LGBTQIA+, do planeta não nasceu de festas. Ela nasceu da ausência de direitos, da violência, da necessidade desesperada de existir em público. E agora, 30 anos depois, a rua continua convocando. Inclusive, ele é fundador da parada, da associação. Então, ele acompanhou o começo. E aí eu sei da história do pessoal contar, né? Das primeiras paradas. Aqui está parte da nossa diretoria. A Cláudia Regina, que é a nossa vice, está trabalhando hoje. Tem outra equipe, mas é basicamente essa equipe que faz e trabalha para que a parada aconteça com muitas dificuldades, com muito esforço. A gente, na verdade, doa nossas vidas para que isso possa acontecer. Não só nós, mas toda a equipe que está por trás, todo o staff. Então, hoje é um momento histórico da gente celebrar os 30 anos de parada de São Paulo, parada LGBT. 30 anos que a gente ocupa ruas. 30 anos transformando o orgulho em resistência. Resistência em conquista de direitos. Eu quero saudar com carinho e respeito os ativistas que aqui estão, os artistas, voluntários, representantes do poder público, imprensa parceiras e toda a comunidade LGBT brasileira, porque a parada se tornou uma das maiores manifestações populares do planeta. E ela nunca foi construída apenas como um grande evento. A parada de São Paulo é um ato de resistência, é um movimento social, é um espaço de defesa da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. E é justamente por isso que realizar essa edição histórica de 30 anos tem sido um enorme desafio para todos nós. Vivemos um momento muito difícil, um momento em que muitas empresas têm recuado. Agendas ligadas à diversidade, por medo, por pressão política, insegurança institucional ou por conveniência mesmo. Talvez elas nunca foram amigas da gente. Talvez foi só pelo pick money. Eu militava nos anos 80, depois eu dei um tempo nesse tipo de militância, fui para partidária, comunista, inclusive marxista, depois eu voltei para o movimento. Aí eu comecei a voltar mais ou menos em 90, cheguei a montar um grupo participei de 2 grupos de mulheres, só de mulheres, né, o Deus da Terra e o Verde Lilás. E aí depois, isso em 90 ainda, né? Aí depois, no finalzinho de 90, começou, né, a articulação das paradas, e aí eu casei, fiquei um pouco afastada de tudo. Aí eu comecei a ver a parada passando em casa, assim, né? E aí a gente começou a acompanhar as primeiras paradas, quando começou a descer a Consolação, né? Esse no início dos anos 80? Não, 90, isso já na parada. Ah, já na parada. Já na parada. 2000, final dos anos 90 já para 2000. Uhum. Aí a gente morava na Consolação, e aí a gente começou a ver as primeiras paradas, quando começaram a crescer. Eu lembro que a que deu 300 mil foi a parada que eu tive coragem de beijar minha namorada no meio da rua. Apesar de militante há anos, eu nunca tive essa coragem. Que eu olhei pra trás, eu lembro até hoje, tinha um arco-íris assim. Mas, gente, não tinha como.
era muito maior do que a São Silvestre. Eu morava na Consolação. Aham. Eu via a São Silvestre descendo, imagina, aquilo era muito maior. E aí a gente sentiu mais, né? Aí foi acompanhando. Aí depois que eu separei, eu falei assim, vamos ver como é que funciona isso aí. Aí eu fui lá na sede, porque na época eles distribuíam panfleto, então eu cheguei a pegar um. Aí eu fui bati lá, me voluntariar. Falei assim, como é que funciona aqui? Aí eu fui no final do ano 2000, né? Aí, E é a maior parada do mundo, né? do mundo. Do mundo. Em São Paulo nada é pequeno, né? Nada é pequeno. Nós aqui é tudo metida. Tudo aqui é big. Gente, e o que é que não pode faltar numa parada? Qualquer que seja ela. Aquela que é símbolo e começou sendo símbolo do nosso movimento. A bandeira, que o arco-íris ele representa, pelo fato de ser um arco-íris, a diversidade de cores, o prisma e tudo mais. Mas o mais legal é que a bandeira que começou como a bandeira do arco-íris, ela foi ganhando outros aspectos ao longo do ano, outras versões, e aí você tem hoje, incorporado a ela, as cores da diversidade trans, você tem da diversidade de raças. Você sabia que a parada não é uma parada fake, hein? Atenção, dica aqui do Conversa Fiada. Para saber se a parada é de verdade e não é uma parada diferente, se for um bandeirão verde e amarelo, não é parada. Se for do arco-íris, é a parada. Daqui aqui embaixo, depois, gente, é mó barato. Porque a gente entra, a gente vai, o pessoal vai brincando. Quando eu era mais novo, que eu ia na parada na época lá do Rio de Janeiro, eu adorava entrar ali embaixo, porque a gente tinha aquela oportunidade de dar uns beijinhos também, sabe? Mas era isso. A gente tinha ainda aquela coisa, né? Olha que loucura isso. A gente estava no movimento como a parada, na época, era a parada GLS, parada gay, eu entregando a minha idade. E a gente tinha medo, vergonha, sei lá o quê, de beijar em público. Ia para baixo da bandeira para ficar dando beijinho. Como é que é isso? 30 anos de orgulho. A rua convoca e a história responde. Isso. Porque eu acho que eu que sou um homem gay que nasci em 85 e você fala que você tá rindo, né? Nossa, não vou falar a minha idade, né? Mas ainda é bebê. Mas assim, eu lembro que nos anos 80, quando, na verdade, o grupo Somos que eu fiz parte, ele começou, parece que em 75, 76, por aí. Eu entrei em 80 mesmo. Eu tinha 17 anos. 16 para 17 anos. Mas o que acabou com a militância nos anos 80 foi, de certo modo, a AIDS. Só as mulheres resistiram. Que ficaram, as lésbicas, que ficaram mais longe dessa história, assim, não tinham esse risco. Aí, acho que 82, 83 foi o último suspiro do movimento. Eu lembro que o Eduardo, que era um cara que era um dos dirigentes do Somos, ele morreu de AIDS sozinho, foi o último a ficar com os arquivos, né? E isso foi, acho que, se não me engano, em 84, se não me engano. Então aí acabou. Aí a retomada do movimento surgiu exatamente por causa da AIDS. Só que o movimento começou isso, e aí eu lembro que essa discussão a gente tinha na parada, que o movimento começou com a resistência ao estigma da AIDS. Então eram os grupos de combate, de combate ao preconceito com relação à AIDS e procurando soluções. Né? Gente, quando a gente fala da importância do movimento, da importância da gente se organizar, eu estou falando que esse trabalho, que só aqui em São Paulo já tem 30 anos, ele tem uma razão para ser. Quando a gente fala que não é mimimi, quando a gente fala que o Brasil ainda é o país que mais mata, eu vou ler para vocês aqui uns dados curiosos a respeito disso. Falando em relação à segurança pública e violência, o risco de sofrer violência entre pessoas LGBT+, é 2,5 vezes maior do que de uma pessoa que não seja LGBT. O abuso sexual, ele é quase 8 vezes maior cometido contra pessoas LGBTs do que pessoas que não são da comunidade. Quando a gente fala em termos de mercado de trabalho,
O desemprego, quando a gente fala, a taxa de desemprego entre a população LGBT atinge quase 22%. Isso é o dobro da média nacional. Já no meio corporativo, que melhorou muito, mas ainda 41% dos profissionais relatam já terem sofrido discriminação direta. E aí eu me coloco no meio desses, porque eu trabalhei em uma multinacional onde, quando meu diretor descobriu que ele era casado com um homem, ele mudou radicalmente. Ele era um argentino, então, quem sabe, sabe. E ele veio perguntar para uma amiga de trabalho que eu tinha marido. E depois desse dia, ele passou a me ignorar completamente. Educação e ambiente escolar, pessoal. O bullying e a violência, que é tão falado, ela atinge 73% dos estudantes que são LGBTs já sofreram algum tipo de bullying. Falar, conscientizar, combater, vai muito além do que a opinião. Como a Erika Hilton já disse uma vez, o senhor guarde o seu achismo para você e na sua casa. Aqui a gente trabalha com fatos. E só quem passa, quem tem lugar de fala para falar, é realmente que pode. A gente, quando não é do lugar de fala, em qualquer lugar que seja, nos cabe calar e ouvir. Então isso foi o que ressuscitou nos anos 90. E parece que a parada, quando ela surgiu, isso o pessoal mais antigo que estava na formação mesmo, a ideia era, já tinha bastante grupo sobre AIDS, né? Aí eles falaram assim, não, a gente precisa fazer um grupo que não seja só sobre AIDS, porque as outras pautas continuam, e a gente tem que retomar. Então a parada veio com a proposta de falar também das outras pautas, não só sobre AIDS. Não é só um grupo sobre AIDS, que nem o GAPA, que nem o Sabe, Pela Vida, que tem, entendeu? Não é mais do que isso. Gente, olha só, eu tô aqui agora com a Tamires, ela que é a responsável aqui por esse movimento, que é tão importante. Há 2 anos atrás, eu tive aqui na parada, fiquei muito surpreso com o tema, falava sobre visibilidade trans. Cada vez mais isso tem ganhado força, a gente tem falado bastante, a mídia tem falado, mas isso é fruto de trabalho como o dela. Tamires, explica pra gente o que vocês fazem. Nós somos a ONG Minha Criança Trans e o bloco Crianças e Adolescentes Trans Existem está no seu 5º ano consecutivo aqui no Abre Alas da Parada. Nós somos uma rede que luta pelos direitos de crianças e adolescentes trans e LGBTI, mas aqui na Parada a gente luta por visibilidade, por mostrar que as nossas famílias existem, precisam ser protegidas, cuidadas, amadas, respeitadas, né? E para que a gente possa ter esse senso de comunidade, de entender que todos nós devemos garantir que essas crianças e adolescentes tenham uma infância e uma adolescência saudável e segura. Eu acho que é isso que você falou, é papel de todos nós, porque isso é difícil para quem é gay, cis, se colocar. Você fica imaginando, faz um exercício você que está em casa, que não é gay, faz assim, imagina se te obrigassem, você que é homem, a se vestir como mulher, a viver como mulher, mas você é homem. Aí você vai conseguir um pouquinho, talvez, sentir aí nesse exercício de se colocar no lugar do outro. Então é papel da gente acolher, não é aceitar, não, é respeitar, sabe? E trabalhos assim são muito valorizados. Muito obrigado pela existência do grupo. Eu que agradeço e a gente se vê ano que vem, porque nós não vamos retroceder. A gente estará aqui com o bloco ano que vem de novo para lutar por essa visibilidade, para fazer esse movimento lindo, porque Parada também é um espaço de família, Parada também é um espaço para crianças e adolescentes. É isso aí, é verdade, com certeza. Muito obrigado mesmo de novo. Quer dizer, não no sentido de comparação de importância, mas tem outras pautas. E aí começou o processo, né? O pessoal se organizando. O pessoal fala que na época tinham grupos assim, vários grupos, né? Sim. Que participaram e formaram. Começaram as primeiras caminhadas, né? Que não eram. Aí começou a crescer demais. Aí o pessoal, a gente tem que criar uma associação. Porque senão a gente precisa de grana, precisa do CNPJ, precisa começar a ir atrás de patrocínio, entendeu? Porque tá ficando muito grande. Assim, ficando muito importante, né? Sim, tomar uma proporção. Então, tanto é que a associação, que é a ONG que toma conta, ela parece que foi fundada em 99. 99? 1999, deve ser aquele. Se não me engano, é isso aí. E aí, como associação da Parada LGBT, a gente fala LGBT+. Aí
Aí eles fizeram, né, uma associação e começou a parada a crescer, e cada ano duplicando o número, e foi, sabe, porque era uma coisa assim. Salete, que delícia te encontrar aqui hoje. Você tem há 30 anos que você veio, você faz parte disso aqui. Na verdade, eu comecei com o Neto de Jesus. Aí, muito Vete. E isso é maravilhoso. Eu tô desde a primeira pagada. Na segunda, eu vim pra Paulista. Muito emocionante pra mim. E poder estar aqui hoje, numa parada de trio é o maior evento do mundo. E eu saber que eu também faço parte disso, com o Nelson, na situação. Isso é muito importante. Eu só quero, claro, que os LGBT sejam conscientes na hora da eleição. A gente tem muitas Érica Silva defendendo a gente. E a gente sabe que o LGBT faz. É isso, a gente precisa de mais gente representando a gente. E pra mim é um orgulho enorme ter pessoas como você, não só pela personalidade pública, mas porque abriram caminho para minha geração e a gente para as próximas. Olha, eu te desejo uma ótima parada, muita saúde, que você ainda tenha muito tempo para alegrar os nossos dias e estar ali junto com a gente. Você é muito importante para isso. Eu quero estar aqui por mais 30, 40. Eu quero chegar aos 100. Linda e bela. A delícia é linda. Mata do 70 no medo, né? Assim, eu acho que o número, ele dá uma segurança. E isso foi muito importante para o pessoal sair da rua, entendeu? E a parada, ela trouxe isso, ela trouxe essa coisa conforme ela foi crescendo, já tinha necessidade da rua. Porque a rua, assim, a importância da rua é a questão da expressão. E o volume da expressão. As pessoas têm que olhar para a rua e falar assim, nossa, tem muita gente com essa pauta. Então isso é importante. Sim. Tem que ser visto. Sim. Tem que ser discutido. Não é meia dúzia de pessoas. Não é uma coisa que está isolada. É. Tem todo mundo ali. Então a parada foi crescendo e ganhando essa força, também parte por isso, a necessidade que as pessoas tinham de se expressar. Olha, gente, aqui é o pessoal na fila. E ali a galera que tá chegando já para trabalhar na segurança, no evento. Ah, que delícia! Nós temos uma rainha entre nós que vai fazer um show pra vocês gostosa. E tem um espaço de expressão junto. E aí a rua já é para isso. E a parada foi botando elementos, né? Uma drag fazendo um show, a música. Então foi crescendo e tanto que é o que ela é hoje. E aí falou... O que a gente quer é a bancada das travas! E aí eu quero chamar aqui, cadê as duas gostosas? Gente, olha aqui, só. Eu tô aqui com a Léo, ela tá super disputada. O pessoal tá aqui, tem gente chorando, Léo. Você é sempre isso, é sempre essa emoção. E eu, como é que eu fico? É gente chorando, é gente gritando seu nome, é gente querendo um pedacinho de você, da sua energia, do seu amor, da sua força. Porque o que me representa, a palavra que me define hoje é coragem mesmo, é força pra lutar pelo que é nosso, pelo que ninguém vai tirar aquilo que nos pertence, que nós não vamos permitir. Nós vamos lutar. Eu disse lá em cima, repito aqui, nós estamos em guerra e nós vamos guerrear, cada um com as armas que tem. Se a nossa arma é o amor, a nossa arma é uma bomba, então. E a gente vai lutar assim. É isso, eu perguntei pra Cláudia, vice-presidente, se ainda tentavam despolitizar e desmoralizar a parada. E isso ficou claro esse ano. E muitas marcas saindo. Então, assim, gente, como é que é isso? Como é que pode isso? Onde você vê a parada daqui a 30 anos, Léo?
Esses mesmos que fugiram agora implorando para voltar. Nós somos uma potência. Isso é uma burrice institucional. Porque eles não percebem os bilhões que estão perdendo, exato, de não apoiarem a comunidade LGBT. Estão perdendo capital humano riquíssimo, burrice. Burrice, Léo, parabéns. Eu vou deixar você aí com o pessoal. Pra não tomar muito tempo, obrigado, saúde. Você é linda, sempre achei, pessoalmente mais ainda. Obrigada, meu amor. É hoje. E aí foram discutindo os temas, né? Quais são os temas? Né? Quais os temas? Os temas que foram tudo relacionado com a comunidade, que foi avançando e provocando uma discussão na sociedade. Exatamente porque a parada era muito grande, então tudo que ela colocava em tema acabava repercutindo. As pessoas discutiam. O que foi que a gente primeiro... Somos muitos, estamos em todos os lugares, em todas as profissões. Então isso já para colocar que vai além, tem profissão, nós estamos em todos os lugares. Então a gente tem o direito de ser... A gente ficava escondido, era tipo então, e agora não, a gente está em todos os lugares. E aí... aí foi evoluindo a questão do casamento, com a homofobia, criminalizar a homofobia. A gente também volta pelo óbvio, né? Então, infelizmente, né? E aí a questão das famílias, né? Temos famílias e temos orgulho, isso foi uma temática muito importante também. E aí os últimos... Se vocês ainda não exposição aberta desses 30 dias de junho analisando os temas. A gente precisa agradecer ao A parada tá lotada, gente. E tem cada vez mais gente vai chegando aqui. É um evento muito bonito. É um evento que foi, ao longo dos anos, desconstruindo uma imagem errada que as pessoas tinham. Então, é muito emocionante a gente ver isso tudo acontecendo. Olha que linda. Oi, tudo bom? Olha aqui, a senhora aqui perdida na parada de São Paulo. Como é seu nome? Não, minha filha, eu venho todo ano. Olha, ela vem todo ano. Que linda. Como é o nome da senhora? Ou o seu nome? Edmeia. Edmeia? Eu sou Dragmeia. Dragmeia, gente. Dragmeia. E você? Eu sou o Lê Afonso. Lê Afonso. Você é filho dela? Dela. Olha só, gente, a importância que a gente fala do acolhimento, da aceitação. Quando eu contei para minha mãe também que eu era gay, eu fui super bem recebido, mas essa não é a realidade de todo mundo, não é verdade? Não, é que nós somos privilegiadas. As mães são privilegiadas. As mães são privilegiadas? São privilegiadas. E como foi quando o Lê contou para a senhora? Eu já sabia desde pequenininho. Mãe sempre sabe, né? Sabe. Eu pus no mundo e eu sei. A gente nasce um espermatozoide já cor-de-rosa, a gente já vai assim. Exatamente. Quando a mãe põe no mundo, já sabe quem pôs no mundo. Mas é verdade. O importante é aquilo, né? É a gente ser honrado, honesto. Teve um político aí no passado que falava que preferia ter um filho ladrão do que um filho viado. Pois eu prefiro ter 100 filhos viados do que ter um dos filhos dele, não é verdade? Pois é, exatamente isso. É por aí, gente, olha só. Aqui é um dos muitos exemplos que a gente ainda vai mostrar. Olha, uma ótima parada para vocês. Obrigada. Muita felicidade, que seja um dia muito incrível, porque São Pedro colaborou, né? Colaborou, tá um dia lindo pra festejar. Aí, Dragzona, ó, deu certo, viu? Tchau. Obrigado. Beijo. Eu acho que eu conheço ela. Só que eu não vou pagar esse mico se eu errar. Eu acho que uma era drag baiana e ela era... Você é a drag? Dragzona, sabia, tava no meu Queens. Você tava no meu Queens junto com a drag baiana. Exato. Eu tava lá, tipo, pra fazer a cobertura do meu Queens. E aí a gente fez a entrevista. Não sei se você chegou a assistir depois. Porque desse tamanho só a Dragzona, né, meu amor? Só a Dragzona. E como é que tá aqui hoje? Como é que tá sendo pra você hoje aqui? Tá fervido. Eu fui convidado pela prefeitura para estar no stand deles. A gente tá distribuindo brindes aqui. E um leque lindo, na realidade,
E O tempo ajudou, porque eu achei que fosse super frio, botei esse casaco, tá um calor e não tá chovendo. eu falei pra São Pedro, olha, eu vou estar com esse figurino, a senhora faz o favor de abrir esse céu. Abriu, meu amor, tá lindo hoje. Tem simpatia contra São Pedro, não? Se o negócio der chuva lá na parada, o que a gente pode fazer contra o santo? A revoltada, né? Complicou agora, porque a previsão é de sol. Agora senão seria uma surpresa, aí seria uma sacanagem mesmo. Aqui em Santo Antônio a gente põe de ponta cabeça, tira o menino Jesus do colo dele. São Pedro não dá pra esconder a chave? Não dá pra esconder a chave. Não sei, eu acho que São Pedro a gente tem que carregar o guarda-chuva na bolsa mesmo. Ainda mais em São Paulo, né? É óculos escuro, guarda-chuva e assim vai, né, meu amor? É isso aí. E aí, nos últimos anos, a gente tá batendo na questão eleitoral, né? E do Estado laico. Que é isso aqui tá complicando, que é o nosso perigo. Né? Estado laico. Teocratizar o Estado, né? E então você tem que ir cuidado com o que o Congresso está falando, não é só o presidente. Tá aí o Oriente Médio que não deixa a gente mentir. Não é só o presidente. Não Não. adianta o presidente ser progressista, ele está isolado num Congresso ultraconservador e que não avança pautas progressistas, não vai E um avançar. Congresso ultraconservador, porque a gente ainda bota dessa forma, porque na verdade é um Congresso hipócrita. Então, Porque, na verdade, a gente está vendo agora o escândalo aí do Bago Bolsonaro, do Master, não sei o quê. Assim, o cara não sabia nem explicar para o jornalista ali. Afinal, o cara falou, não, você não pegou dinheiro emprestado com o pipoqueiro, seu amigo. Você foi pegar 60 milhões de reais, assim. Não é qualquer coisa. Sabe, não é dinheiro privado, é dinheiro que veio do governo e tal. Então, olha, é muito perigoso mesmo essa coisa de como é que é? Teocratizar a política. Exatamente. Então começou por aí, né? Mais ou menos. E foi dando relevância dos assuntos. Já faz uns anos que a gente está convocando os grupos, né, militantes para discutir junto, para testar no movimento qual é o tema que está mais gritante, né? Então o resultado desses temas é o resultado da votação das pessoas. Ah, que legal. Era uma das perguntas que eu tinha aqui. Sempre me perguntei como é que vocês definem as pautas. Porque assim, as primeiras pautas eram meio óbvias, né? Tudo bem, mas aí começaram. Mas o que está pegando ainda na comunidade? A gente chegou a avançar algumas coisas com o STF, não temos leis, mas tem questões que o STF avançou. Então, mas o que está pegando? Aí a gente discutia com os grupos, né? E aí grupos e militantes aí falam um grupo e falam assim, qual a temática? Parabéns pela organização, pelo movimento. Explica um pouco para quem não conhece. Qual é o objetivo? O que é o Mães pela Diversidade? Como é que é isso? O Mães pela Diversidade é um movimento fundado e com base no acolhimento de mães aos seus filhos LGBTQIAPN+. Então, essas mães, no momento de profunda solidão, confusão, medo, encontram o coletivo e nele encontram outras mães que dizem, comigo aconteceu a mesma coisa. Então, é um movimento que quando acolhe essa mãe, ele acaba sendo um movimento profilático para violência doméstica, violência contra a criança e o adolescente, prevenção à doença mental, prevenção ao autoextermínio. Então, quando uma mãe entende que ser LGBT é só mais uma característica do seu filho, e que ele assim é porque ele é uma pessoa humana, tudo fica mais fácil para todos. É verdade, eu falo, Regi, que assim, quando o avião tá caindo, primeiro de tudo, a gente tem que botar a máscara na gente, né? E aí, se a gente não bota, você não consegue salvar o filho que tá na cadeira. Isso que você falou é muito importante, porque muitas das mães, ela não tem medo ou se incomoda pelo fato do filho ser homossexual. Quando eu contei para minha mãe, o medo dela era a forma como eu seria tratado pela sociedade. E aí, se ela não tem essa máscara, que eu acho que esse é o trabalho que vocês fazem, vocês são a máscara nessa pessoa que está se sentindo sufocada. E aí você acaba ajudando não só a gente, mas principalmente aquela mãe que vai se tornar multiplicadora. Tá vendo tantas multiplicadoras aqui, não é? Exatamente. Porque nós, mães, nós falamos. E eu ouvi de um filho aqui, ele disse assim, é impossível, alguém não ouviu uma mãe. Então, nós somos multiplicadoras por natureza. É muito difícil uma mãe enxergar o sofrimento de outra mãe
e não se meter, né? E não interceder, e não fazer a troca de experiências, porque no nosso coletivo, as nossas histórias são o nosso principal ativo. É verdade. É muito importante. Sozinho é muito mais difícil, gente. Então, quem quiser saber mais a respeito sobre o movimento Mães pela Diversidade, o site é qual? Eu boto aqui na edição. mãespeladiversidade.org.br e no nosso Instagram, Mães pela Diversidade. Gente, então é facinho, não tem nenhuma abreviação, nada disso. Mães pela Diversidade, sem o tio, óbvio, e mãespeladiversidade.org.br, tá aparecendo aqui na descrição, e aí se informem mais. Mãe, estiver vendo isso aí, você foi impactada por um short? Assiste, procura, vale muito a pena. Obrigado, tá? Obrigado pra gente. E como eu disse, são 30 anos de parada, desde a primeira foto, desde os primeiros movimentos, quando se achava que a gente já tinha um público enorme. E aí hoje, você sabe que você é a maior parada LGBT do mundo, e o quanto que isso influencia. A gente viu ainda há pouco a entrevista com as Mães da Diversidade. Gente, curtam, aproveitem, tenham consciência e votem certo. Esse ano, vamos votar com consciência. Não vamos votar em qualquer um, não, que é o nosso futuro. A gente tinha um norte, né? A gente colocava a importância esse ano, por exemplo, esse ano, 30 anos de parada, a gente tem que falar sobre isso. Sim. Mas junto disso, o que a gente vai falar? Que vai falar? Então, como a gente é um ano eleitoral, então de novo a gente bate que a rua convoca, é uma afirmação. A rua está convocando para uma reflexão, a rua está convocando para uma luta, a rua está convocando para você pensar o seu voto, e a urna que vai confirmar se isso foi possível, né? E vamos combinar, é um Réveillon de Copacabana que dá a parada aqui, dá o quê? 2, 3 milhões de pessoas na parada na Paulista. É um negócio, e assim, você vê o tamanho da grandiosidade da parada de São Paulo, porque ela influenciou as outras paradas. Gente, trazendo aqui pro nosso documentário, eu tô com a Daphne, ela é lá de Osasco, e eu pedi pra ela, expliquei pra ela que a gente vai deixar esse momento eternizado aqui pra parada de São Paulo, pros 30 anos. Daphne, deixa uma mensagem pro pessoal, o que é parada, o que é esse movimento pra você? A parada pra mim é um movimento de extrema importância. Eu como artista, eu venho na parada há mais de 10 anos, e pra mim é um dia de muita representatividade, onde a gente mostra quem nós somos, sem medo de qualquer represária, sem medo de qualquer julgamento. Então é um dia de extrema importância que a gente ocupa a Avenida Paulista e para ser quem nós somos. Então a parada tem um significado muito especial, não só para mim, mas para toda uma comunidade. Com certeza, para mim também. Eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui em São Paulo já há anos. Eu falei com a Cláudia o quanto que a parada de São Paulo ela influencia outras cidades e fez isso expandir para outras cidades, não é verdade? Claro, é isso mesmo. Eu sou uma das organizadoras da Parada de Osasco também, e a gente sempre pega a Parada de Osasco como inspiração, tanto em organização quanto tema. A gente sempre fica atento ao tema da Parada de São Paulo para a gente seguir o mesmo linha de raciocínio. No Rio, que é muito legal, mas assim, ainda não chega na dimensão. Não tem. Nova York não tem a dimensão da parada que a de São Paulo tem. Já teve. Elas conseguiram ir, vão perdendo, porque eu não sei o que acontece. O Rio, por exemplo, ele sofreu um pouco assim, opressão direta. Teve um ano que ele simplesmente não pôde fazer, né? Cortaram, eu lembro, cortaram o patrocínio. Não conseguiram ir. Não conseguiram, eu lembro. Aí ficou um ano sem parada, que foi um crime, né? Quando a gente pega, e a gente às vezes acha que é pequeno, e se você vai lá e você insiste, você acredita, o negócio vai crescendo. Olha, você tinha uma noção que ia chegar nessa proporção? Não tinha, né? Quando a gente militava nos anos 80, a gente jamais imaginava que um dia a gente ia chegar numa situação dessa. Porque eu lembro que parece que uma passeata que eu não fui, acho que foram 50 pessoas que fizeram uma caminhada pequena até a Câmara Municipal, isso, se não me engano, acho que foi em 80. Se não me engano, foi em 80.
Então não tinha, entendeu? Na verdade, quem estava começando a fazer grandes manifestações é quando começou a anistia e começou a estruturação do PT, aí começou as grandes greves, né? E aí começaram as grandes passeatas, mas é uma outra história. Tem duas coisas que, assim, acho que foi muito importante, assim, para mim, vendo como militante. A rua, o volume na rua, e como isso incomoda, porque eu lembro que acho que em 2004, se não me engano, a gente já estava na casa dos 2 milhões. Acho que entrou pro Guinness, se não me engano, foi em 2006 ou 2007 que ela entrou pro Guinness como a maior do mundo. Parada do mundo. Mas em 2004, assim, que eu estava na diretoria já. E eu lembro que a gente teve uma discussão que a gente ouviu acho que um coronel da PM na época, que ele falou numa entrevista assim, a gente não pode divulgar o número da parada. A marcha para Jesus tem que ser maior. Então, para você ver como então a ideia era diminuir o número da parada para não dizer que ela ultrapassou a marcha para Jesus. Durante algumas horas, milhões ocuparam a cidade sem pedir licença. Transformaram o concreto em abrigo, o barulho em pertencimento e medo em presença. A parada termina, mas a pergunta continua ecoando na avenida. Quem tem direito de existir livremente no Brasil? 30 anos depois, a rua continua convocando. Porque enquanto uma pessoa precisar esconder quem é para voltar viva para casa, a rua continuará convocando. Enquanto famílias expulsarem seus filhos em nome do amor, a rua continuará convocando. Enquanto corpos forem julgados, silenciados, agredidos ou assassinados simplesmente por existirem, a rua continuará convocando. A história nos ensinou que nenhum direito nasceu do silêncio, nenhuma liberdade foi concedida sem que alguém tivesse coragem de ocupá-la. Foi assim há 30 anos e é assim agora. E talvez a verdadeira pergunta não seja por que milhões ainda ocupam essa avenida. A pergunta é, por que em 2026 eles ainda precisam ocupar a avenida? Porque a luta nunca foi por privilégios. Ela foi por dignidade, por cidadania, foi pelo direito inegociável de existir. A rua convoca porque a democracia não acontece apenas nas instituições. Ela acontece nos corpos, nas escolhas, nas vozes, nas vidas que se recusam a desaparecer. E quando chega a hora de transformar presença em poder, manifestação em representação e esperança em mudança, a história confirma. Porque toda conquista começou quando alguém decidiu ocupar a rua. Mas toda transformação só se completa quando a sociedade decide ocupar a própria consciência. A avenida, ela esvazia, os trios se calam, as bandeiras voltam para casa. Mas a história essa continua sendo escrita. E ela fará uma pergunta para as próximas gerações. Quando a liberdade de milhões esteve em jogo, de que lado você escolheu caminhar? A rua convocou. Agora, a história confirma.